Na live de hoje, poderosas, você vai descobrir um checklist para você postar nas redes sociais, mesmo não sendo criativa. Bom dia, Thelma. Bom dia, Érica. Sejam todas muito bem-vindas. Que alegria ter vocês aqui. Tem muitas artesãs que acreditam que para ela postar aqui nas redes sociais, seja no status do seu WhatsApp, seja aqui nos stories, no feed, ela precisa ter criatividade. E hoje eu trouxe para você um checklist em que você não vai precisar se preocupar com criatividade. Por quê? Porque a vida de vocês, poderosas, é uma vida, Paula, que com certeza é uma vida muito movimentada. Tem filho, tem ateliê, tem marido, tem almoço, tem janta, tem muita coisa. E não dá tempo de muitas de vocês pensarem no que vocês vão postar. Foi por isso que eu criei uma técnica incrível para te dar ideias, uma ferramenta e trouxe também esse checklist. E tudo isso você vai descobrir nessa live de hoje. E aí você pode estar se perguntando, Val, checklist, o que é um checklist? Checklist, poderosa, é uma lista de ações que são organizadas, que tem ordem. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro passo. O checklist, ele é muito importante porque ele te traz essa organização. E você vai repetir esse passo a passo várias vezes e vai ficando cada vez melhor. Então, lembre-se sempre, pode ser que a Thelma não tenha um checklist, Thelma, escrito no papel sobre como fazer o suspiro, mas ela tem uma rotina, ela tem um passo a passo organizado. Primeira coisa, vou trabalhar as claras em neve, não sei, uma coisa da minha cabeça, vou separar os ingredientes, vou ver qual é a cor que vai ter esse suspiro, qual é o sabor desse suspiro, vai ser um suspiro de canela? Vai ser um suspiro de chocolate? Vai ser qual sabor esse suspiro? Vai ser um suspiro de café, como o Alexandre é apaixonado? Então, ela tem um checklist mental. E eu acredito que todas vocês, a diva que está aqui, que é laceira especialista em laços de tecido, ela provavelmente tem um checklist mental das ações organizadas para ela fazer o laço dela. Primeiro, ela deve, com certeza, preparar o tecido, lava esse tecido, passa esse tecido, borda esse tecido, costura esse tecido, depois modela esse tecido no laço, depois finaliza, depois aplica no bico de pato, na tiara, aonde é que você for fazer. Então, provavelmente vocês têm esse checklist. Mesma coisa com receita. Se a gente vai fazer um brigadeiro, provavelmente você tem o seu estilo de fazer o seu brigadeiro, o seu estilo de fazer o seu bolo. Então, checklist, poderosas, é uma receita, é um passo a passo organizado, tem uma ordem para você fazer as coisas. E muitas artesãs acabam não conseguindo postar, por quê? Porque elas ficam perdidas, elas não sabem qual é o primeiro passo. E nesse checklist você tem esse passo a passo. Tem um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Bom dia, Edna. Bom dia, Pri. Que eu quero trazer aqui para vocês essa questão da criatividade. Val, para eu postar conteúdo, eu preciso ser criativa, Val. Não tem. Não, gente, você não precisa ser criativa. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho um checklist da live que eu vou fazer aqui para vocês. Não é criatividade poderosa, é uma estrutura, um passo a passo, um checklist que eu sigo para fazer a minha live. É o mesmo passo a passo, tá tudo estruturado aqui. Eu sento, penso e falo: opa, agora eu vou falar sobre esse assunto. E aí eu vou seguindo. Não é criatividade. Por quê, poderosa? Que a gente não pode depender da criatividade. Porque muitas vezes nós associamos a criatividade a um momento que nós estamos inspiradas. Vou contar uma coisa para vocês. Inspiração não é um negócio que a gente consegue ligar e dizer: ah, agora eu vou ligar o meu botão da inspiração, não é, Tati? Ah, vou ligar o meu botão da inspiração. Não é assim que acontece, gente. Por quê? Porque a vida é atribulada, é corrida, é cansativa, tem muita coisa acontecendo. Se você depender daí da criatividade, da inspiração para fazer o seu post, para estar presente nas suas redes sociais, você nunca vai postar nada. Então tem que tomar muito cuidado. Não existe essa questão, ah, vou esperar sem ficar inspirada para fazer o meu post. Não, não espere isso. Por isso que eu preparei para vocês
Por isso que eu preparei para vocês esse passo a passo. Aqui o Silvio perguntou, no checklist eu devo colocar tudo que eu vou falar ou só um tópico? Calma, Silvio, calma, calma esse coração, porque o checklist é um passo a passo de tudo que você precisa fazer, tá bom? Outro ponto muito importante que eu quero deixar claro para vocês aqui, minhas queridas artesãs. Por que que é importante, Val, eu ter um checklist? Por que que é importante você ter uma receita para o seu artesanato? Vamos pensar aqui juntas. Quando você tem um passo a passo, você não perde tempo. Se você vai aprender suspiro, vai aprender lá com Thelma, você não vai perder tempo. Por quê? Porque Thelma vai te entregar um passo a passo de como é que você vai fazer o suspiro francês, chinês, japonês, é um monte de coisa, gente. Então, você não vai perder tempo. Por quê? Porque já tem alguém que te dá o guia, que te dá o passo a passo. Se a gente vai, às vezes, tentar fazer as coisas sozinha, sem ter um guia, o que que acontece? A gente se perde. A gente não sabe para onde que vai, de onde que veio, o que que eu falo, o que que eu deixo de falar, por onde que eu começo. Então, é muito importante você ter isso claro. Opa, não quero perder tempo, segue o guia. Val do céu, tenho medo de seguir o guia e ficar engessado, de ficar robotizado. Não, fica calma, calma esse teu coração. O guia é para te trazer um posicionamento, um direcionamento. Outra coisa muito importante quando a gente segue um checklist é que a gente não se estressa. Pior coisa dessa vida é a gente estar estressada. Quando a gente está estressado, Sueli, não é assim, não azeda tudo? Azeda o dia, azeda as conversas, azeda o atendimento, azeda tudo. E a última coisa da minha vida que eu quero é vocês estressados. A gente já tem estresse demais nessa vida. Não é para vocês se estressarem, é para ser algo prazeroso. Vai ser super prazeroso desde o começo. Poderosa, às vezes, no primeiro não é tão prazeroso, por quê? Porque você está aprendendo. E conforme você vai ganhando conhecimento, você vai falar, opa, resolvido, domina essa parada. E um ponto muito importante, a gente vai melhorando a cada dia, não é, Thelma? A gente vai melhorando a cada dia. A Thelma é a prova disso. Às vezes, aqui, ó, ponto Unitricô. Às vezes, a gente, no primeiro post, gente, não vai ficar bom. Segundo post, não vai ficar bom. Primeiro vídeo não vai ficar. Mas não é para ficar bom. Por quê? Porque o nosso primeiro vídeo, o nosso primeiro post não tem o papel de ser o melhor, gente. Longe disso. Tem o papel do quê? De ser o primeiro. E depois a gente vai melhorando. Cada dia a gente vai ficando melhor. Isso é para mim, isso é para você, isso é para nossa vida. Então não se cobre tanto no seu primeiro post. Você vai fazer o que você conseguir nas condições que você tem. É isso que uma mulher poderosa faz. É isso que uma artesã poderosa faz. Ela faz o melhor que ela pode nas condições que ela tem. Essa é a foto que eu consigo tirar hoje, beleza? Então é essa foto que você vai usar. Esse é o vídeo que eu consigo fazer hoje, beleza? Então é esse vídeo que você vai usar. E a cada dia você vai ficando melhor. Quando nós, poderosas, temos um checklist para seguir, um direcionamento, um guia, uma receita, a gente não procrastina. Por quê? Por que que a gente procrastina? Vocês já pararam para pensar por que que às vezes a gente procrastina? Eu falo a gente porque eu também procrastino. Porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Não é que você, essa preguiçosa, não tenho vontade. Não, é que você não sabe o que fazer. Nós procrastinamos porque às vezes a gente não sabe qual é o próximo passo. Aqui, a Paula falou, sempre quis gravar um vídeo de passo a passo, mas eu nunca soube como me organizar para isso. Exatamente isso que acontece. Não é que a Paula não quer, que a Paula é preguiçosa, que a Paula não quer. Não, é porque você ainda não conhece esse passo a passo. E é por isso que a gente procrastina, Paula. E aí, quando você entende isso, gente, tira um peso das costas. Pelo amor de Deus, joga esse peso para lá. A vida já é pesada demais, os problemas, o que está acontecendo no nosso país, no mundo. O primeiro passo que eu vou fazer é isso. O meu papel aqui é simplificar a vida de vocês. Porque o artesanato que vocês fazem já é complicado pra caramba. Entende? E as pessoas precisam conhecer, precisam saber. E para isso, a gente vai escolher um jeito simples. Quando a gente sabe qual é o primeiro passo, quando a gente sabe o que fazer, a gente não procrastina. Aqui a Erika falou, a gente não sabe nem por onde começar. Exatamente, é por isso que vocês vão conhecer hoje o checklist e um gerador maravilhoso. E outra coisa muito importante, quando você tem um passo a passo, quando você tem um checklist, quando você sabe o que fazer, você mantém a frequência. E por que frequência é importante, Val? É aquela famosa frase clichê, batida pra caramba, que eu acredito que vocês devem estar cansadas de ouvir, devem estar até com ranço. Tá com ranço dessa frase. Que sacanagem ficar falando isso pra mim.
É aquela famosa frase do quem é visto, quem não é visto não é lembrado. Aqui na rede social é a mesma coisa, na nossa vida é a mesma coisa. Se a pessoa desaparece, não fala para você nem bom dia, nem boa tarde, você nem sabe se aquela pessoa existe, você vai lembrar dela no momento que você precisa comprar alguma coisa? Não. E quando você tem um checklist, quando você tem um passo a passo, você fala: opa, vou conseguir manter a frequência. Porque eu encontrei um jeito simples, um jeito fácil de aparecer. Bom dia, Rosa, de manter essa frequência, de estar falando com as pessoas. Então é muito importante vocês entenderem por que eu gosto de simplificar e por que eu criei esse checklist para vocês. Porque eu quero que vocês postem nas redes sociais, tenham essa frequência, que vocês superem essa procrastinação de um jeito simples, sem ficar se culpando, sem ficar se martirizando. Beleza? Agora, tem um ponto que eu quero reforçar aqui com vocês, é o que acontece quando a gente não posta. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já passaram por alguma situação que você fala: nossa, Val, eu não estou conseguindo vender porque eu não estou conseguindo postar. Eu não estou conseguindo manter a minha frequência, Val. E o que está acontecendo? Não estou vendendo tanto. Eu tenho várias mentoradas, inclusive algumas que estão aqui, que elas falam: nossa, quando a gente aparece, a gente vende. Val do céu, é milagre, é mágica? Não, poderosa. Mas é quando você posta, seja uma foto falando sobre o seu produto, seja um vídeo apresentando. Quando você aparece nos stories e dá bom dia, quando você aparece, você é lembrado. E quando você é lembrado, você é comprado. Mas quando você não posta, as pessoas elas não se lembram de você. E elas vão esquecer. E quando elas precisarem de um produto, por exemplo, aqui, ó, Ateliê Boneca da Débora. Quando a pessoa, às vezes, final do ano, chegando, ela quer comprar um presente especial, se a Débora não aparece, não mostra as bonecas, as opções de presente que ela tem, o que vai acontecer? O que vai acontecer, gente? Não vou lembrar que Débora vende boneca. Vou comprar com uma outra pessoa. Então a gente tem que ficar muito presente para isso. A rede social não é hobby. Não é só para a gente se divertir. Não é para perder tempo. Não é para isso. A nossa rede social faz parte do nosso negócio. E é por isso que eu criei esse checklist para você lembrar e para você ter um passo a passo. Por quê? Porque isso faz parte do seu negócio. É o que a Tati falou. Apareceu, vendeu. Se você some, às vezes a pessoa nem sabe se o teu negócio está ativo. Quando eu tenho um comportamento que pode ser que vocês façam isso também. Toda vez que eu vou ver algo em um Instagram, se aquela pessoa está vendendo, eu olho a última publicação dela. E às vezes a última publicação da pessoa é do ano passado. Eu falo: e essa pessoa nem está vendendo mais. Olhe no seu Instagram qual é a sua última publicação. Porque se for há muito tempo, pode ser que as pessoas não estejam comprando de você porque ela acredita que o teu negócio nem existe mais. Então, outro ponto muito importante é que quando você não aparece, não fala sobre o seu produto, não faz um post, não faz um stories, não faz uma live, não faz um reels, você continua travada. Val, como é que a gente destrava? Conhecendo um passo a passo e aplicando. Não tem outro jeito. Não tem como a Val ir aí e encostar em você e a mágica acontecer e você destravar. Nós destravamos quando nós entramos em ação. Porque é ali que a gente descobre como é que a gente funciona e qual é o próximo passo que a gente vai colocar. Então, quando você não posta, você se mantém travada. E não é só a sua fala que vai estar travada, a sua escrita que vai estar travada. As tuas vendas vão permanecer travadas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, poderosas. Porque senão você se mantém nesse processo de travamento e não descobre o que acontece, o que vai fazer ou o porquê que você está vendendo tão pouco. Nossa, Val, tá todo mundo vendendo muito nesse final de ano, por que eu vendo pouco? Você já parou para analisar como que você está usando as suas formas de divulgação? Porque às vezes pode ser que você não esteja usando da melhor maneira e é por isso que você está travada nas vendas. Agora é a parte prática. Então, antes de te entregar o checklist, eu vou te entregar uma ferramenta muito poderosa que eu uso, que eu oriento as minhas alunas a usarem e agora eu estou aqui compartilhando com vocês. Val, que ferramenta poderosa é essa? É algo que eu chamo de gerador de ideias para postar. É um gerador de ideias.
para você saber o que postar e para você não depender da criatividade, da inspiração, nada disso, para você saber o que postar. Então, o gerador de ideias, ele é dividido em duas partes. Aqui, deixa eu ver. Valéria, tira uma dúvida sobre manter a frequência, postando todos os dias nos stories e às vezes no feed, está certo? Por exemplo, o que que você... Eu gosto sempre de pensar o seguinte, Débora. Débora é o nome da minha irmã. Gosto sempre de pensar o seguinte, Débora, olha para o que você consegue fazer. Val, eu consigo fazer 2 posts por semana. Beleza, você consegue fazer 2 posts por semana por quanto tempo? Val, eu consigo fazer 2 posts por semana a vida inteira. Beleza. Porque qual que é o grande problema, Débora? É a gente se empolgar no começo e falar, eu vou fazer 5 posts por semana. Só que você não consegue manter a frequência. Então, eu prefiro que você fale, Val, eu consigo fazer 1 post por semana. Beleza, você vai ser verdadeira com você, mas você precisa manter por quantas semanas? E aí, com o Stories, aí a gente tem que entender qual que é o papel do feed e qual é o papel do Stories. Qual que é o papel do feed? A pessoa chegou pela primeira vez, ela olha aquelas 6 publicações que você tem. Ela dá uma olhada naquelas 6 publicações e aí ali ela vai ter uma ideia se ela vai ficar ou não. Olha o comportamento de vocês quando vocês chegam numa rede social nova, né? No Instagram novo de alguém. Você dá uma olhada e fala, opa, é aqui que eu quero ficar. Ah, não. E aí, se você se conecta, o que que se faz? Aí você vai para os stories. Eu gosto de dizer, Débora, que os stories é para quem já segue a gente. Quem olha os meus stories não são as pessoas novas. Quem olha os meus stories são as poderosas que já me acompanham, que já me seguem. Então, os stories é a história do seu dia. Então, é interessante. Se você hoje consegue aparecer uma vez nos stories, e aí eu vou te fazer a mesma pergunta do feed. Você consegue aparecer, Débora, uma vez nos stories por quanto tempo? Val, eu consigo aparecer uma vez nos stories todos os dias. Perfeito. O Stories, ele conta a história daquele dia, ele some depois de 24 horas. O Stories é conexão. Tem muita coisa que eu falo nos meus Stories que vocês nunca vão ver aqui no feed. É intimidade nossa, que a gente já tá, ó, conectada. A gente já é amiga, entende? Então, tem coisa que eu falo nos meus Stories. O Stories, ela tem essa pegada mais descontraída, mais pessoal. A gente vende muito pelos Stories, com certeza. Mas ela tem essa conexão, essa super conexão. Então, com relação à frequência, minha querida Débora, é muito mais se perguntar quanto tempo você consegue manter essa estrutura, tá bom? Ficou claro, Débora? Me conta aqui. Aqui, ó, deixa eu ver o que a Paula falou. Eu consigo fazer 1 por semana, no máximo. Perfeito. Então, assim, coloca 1 por semana, Paula. E o ideal é escolha. Eu gosto sempre de ter um dia para fazer as coisas. Então, escolha qual vai ser o dia da semana que você consegue postar. É no domingo? É no sábado à tarde? É na sexta-feira à noite? E aí você tem ali o dia que você vai parar, vai fazer o seu post, mas você vai colocar toda semana. Coloca um despertador no celular. Sexta-feira, às 20 horas, é o dia que eu vou parar, vou escolher a melhor foto dos meus produtos da semana e vou fazer um Reels, vou fazer como que é? Um carrossel, aquele que passa para o lado. Você vê o que você consegue fazer. Mas lembra sempre, a frequência é sobre o tempo que você consegue se manter fazendo. Mesma coisa com dieta, gente. Dieta não é assim? O segredo da dieta não é você fazer a dieta hoje e amanhã enfiar a cara nas coisas deliciosas da vida. É você manter essa frequência. Uma dieta boa é aquela dieta que você consegue manter por mais tempo. Com o feed, com as postagens, é da mesma forma, tá? Deixa eu ver aqui, a Tati falou, eu posso fazer 2 posts por semana durante um tempo, e se tiver alguma ideia fora dessas sequência, fica ruim se eu postar 3? Não, Tati, tá maravilhoso. Por quê? Você vai manter os 2 e fala, nossa, sei lá, Natal tá chegando, borbulhando de ideias, e aí você coloca, mas aqueles 2, Tati, você vai ter esse compromisso de estar sempre ali postando aqueles 2. Olha só, o terceiro é algo a mais. Se você conseguiu, é maravilhoso. Por exemplo, vou dar um exemplo meu para vocês. Eu me comprometi a postar um Reels por dia. O Reels era um formato de vídeo que eu não fazia. Aí eu recebi um checklist do meu mentor, ele falou: olha, segue isso daqui para fazer o Reels. Aí eu tô seguindo. Tô fazendo. No começo, quando o professor falou, eu falei assim: eu quero fazer 3.
Aí eu fui ver, eu falei, não consigo fazer 3. Nessa minha rotina, com o aluno, com isso, com aquilo, não consigo fazer 3. Então, o que eu consigo fazer todos os dias? Então, eu estou comprometida. Ontem, eu fui postar o meu Reel, se vocês forem ver, era 10 horas da noite. Mas saiu. Por quê? Porque eu tenho esse compromisso de postar o meu Reels, parará, todo dia. Então, não é sobre a quantidade, é sobre o tempo que você consegue manter. Beleza, Tati? E se for algo a mais, se, sei lá, por exemplo, janeiro, a minha vida estiver mais tranquila e eu conseguir postar 2 Reels, maravilha. Mas o meu compromisso é postar 1 Reels por dia, entende? Então, é esse compromisso. Lembra, aqui é trabalho. É trabalho. É um trabalho diferente? É um trabalho diferente, mas não deixa de ser trabalho. Eu gosto de pensar que o nosso Instagram é como se toda vez que eu vou fazer uma live, toda vez que eu vou fazer um stories, eu imagino que eu estou, se eu fosse uma fono normal, tradicional, eu teria o meu consultório, não teria? Eu não ia abrir o meu consultório para receber os meus pacientes, os meus clientes. E eu penso que o Instagram é o meu espaço aqui. A mesma coisa, se você tivesse uma loja, não sei quem tem o sonho de ter uma loja física. Se você tivesse uma loja física, o seu ateliê, você não teria que estar lá 7 horas da manhã, 8 horas, 9 horas, abrindo o teu ateliê para receber as tuas clientes. Instagram é a mesma coisa. Então, é trabalho, poderosa. É um trabalho diferente, vocês estão aprendendo, mas não deixa de ser trabalho. Deixa eu ver aqui, teve algumas perguntas interessantes. Entendi. Aqui a Débora Neves falou: eu posto todos os dias no Stories, mas a minha dificuldade é o feed e eu vou me organizar. Com esse gerador de ideias que eu vou compartilhar com vocês hoje, Débora, seus problemas acabaram. Pode crer. Vai te ajudar demais. Aqui, ó, a Diva perguntou: Val, precisa ter um horário fixo? Não precisa ter um horário fixo. Por quê? Por que eu falo sobre isso, Diva? Porque o importante é vocês fazerem. Principalmente quando a gente está começando, não precisa ter horário fixo. O mais importante é vocês fazerem. Entende? A live precisa ter um horário fixo porque é ao vivo. Se eu falo para vocês que eu vou começar 10h10 e começo 11 horas, amanhã eu vou fazer live, não tem ninguém, porque vocês vieram aqui, eu não estava aqui. É a mesma coisa, o cliente chegou e a porta estava fechada, ele foi embora, vai para outro lugar. Mas o post no feed, o importante é fazer. Diva, só faz. Só de você fazer, gente, já vai ter um salto muito poderoso para o negócio de vocês e para o desenvolvimento de vocês. Então vamos lá para o nosso gerador de ideias. Primeira etapa do gerador de ideias. A primeira etapa do gerador de ideias, eu trouxe 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 6 pontos para gerar ideias para vocês. Então, eu vou explicar o que isso quer dizer. No gerador de ideias, anotem aí. Primeiro tópico do gerador de ideias é a inspiração. Então, vamos lá. Ó, vou colocar aqui inspiração, vou anotar e vou mostrar para vocês. Segundo tópico, compras. Terceiro tópico, rotina do ateliê. Val, meu ateliê é uma mesa no canto do quarto. É o seu ateliê, poderosa. Eu, hein? É o seu ateliê. Rotina do ateliê, processo. Já vou explicar cada tópico desse para vocês. E finalização. Essa etapa número 1 do seu gerador de ideias, olha só, gerador. Peraí, só um segundo, Ali. Gerador de, já repito, de ideias. Não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, gente, dá um nó aqui na minha cabeça. Primeiro, inspiração. Segundo, compras. Terceiro, rotina do ateliê. 4, processo. Quinto, finalização. Ainda não são 6. Ah, tá. Deixa eu ver se eu esqueci algum. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Ah, eu me confundi. Então, beleza. Vou mostrar aqui para vocês, que eu tô anotando, tá, gente? 3, 4, 5. Para ficar mais fácil, olha. Você vai pegar o seu caderno, você vai fazer a mesma coisa. Gerador de ideias para post. Minha letra é horrível, horrível, mas... Primeiro, inspiração, depois compras, depois rotina, depois processo, depois finalização. Vou explicar cada tópico desse para vocês. Só deixa eu ver as dúvidas que vocês têm aqui. Tenho que escrever tudo que vou postar, porque dá uma tempestade na minha cabeça. Acontece nas horas mais loucas. Ai, Esther do céu, super me identifico, Esther. E aí, Esther, provavelmente você é do perfil que gosta de falar. Talvez o ideal seja você, ao invés de fazer um post escrito, você pode
falar, pode gravar um vídeo, pode gravar o vídeo apresentando o seu produto, pega seu produto, faz de conta que você vende piranha, pega o seu produto, mostra, beleza? Não, a gente vai falar sobre isso, não necessariamente precisa escrever, gente. Eu posso ter alguém para cuidar das minhas redes sociais? Paula, se você tiver essa possibilidade, mulher, se joga. Só que aí é legal a pessoa seguir o teu posicionamento, tá bom? É porque essa é uma realidade que nem minha realidade é ainda, gente. Eu não tenho uma pessoa para cuidar. Gostaria de ter alguém para cuidar, mas não tenho. Cadê a Tiara, dona Val? Hoje eu vim com os cabelos soltos porque eu trabalhei aqui essa renda, gente. Domingo, botei uma renda aqui para vocês, para eu estar bonita para vocês. Vamos lá. Então, a inspiração. Dentro do gerador de ideias, tem o primeiro tópico, que é a inspiração. Val, o que é a inspiração? Provavelmente, todas vocês, a hora que uma cliente fala com você e manda uma ideia ou fala sobre um determinado produto que ela queira fazer, na tua cabeça já florescem muitas ideias, já florescem muitos elementos de inspiração. Eu tenho certeza que você tem a sua forma de se inspirar. Gente, eu vejo inspiração em tudo. Eu olho um quadro desse, para mim é uma inspiração de conteúdo. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre essa tela que tem aqui atrás. Talvez a tua inspiração seja assistir canais do YouTube que falam de moda. Talvez a tua inspiração seja entrar no Pinterest. Gente, eu amo o Pinterest. As minhas alunas sabem. Eu, quando tô meio jururu, quando tô meio doente, eu tava doente quinta-feira, não tava conseguindo pensar. O que eu faço? Eu entro no Pinterest e começo a dar print em ideias de inspiração, porque eu gosto de pesquisar uns canais da Rússia, uns canais dos Estados Unidos, uns negócios muito louco, e aí eu vou tirando print e vou mandando nos grupos das minhas alunas. Eu sou desse jeito. Por quê? Porque eu gosto de me inspirar. Provavelmente você seja da mesma forma. Às vezes você está andando numa estrada, você vê uma flor, você vê um arco-íris, você vê um objeto e aquele objeto ele é uma fonte de inspiração para você. Às vezes é uma fonte de inspiração para combinação de cores, às vezes são os pássaros, as árvores, a natureza. A natureza é perfeita demais, Deus é maravilhoso. Então, assim, às vezes você está no sítio e você vê uma flor, você fala assim, nossa, essa combinação de cores eu nunca tinha pensado. Essa aqui é uma ideia de inspiração para laço que eu posso ter. Aí, o que você vai fazer? Você pode fazer um vídeo daquela flor, você pode fazer um print, você pode tirar uma foto daquela flor e fazer um post. Então, eu quero que vocês comecem nesse ponto da inspiração, que vocês anotem todas as formas que vocês se inspiram. Porque artesã tem o coração o quê? O coração cheio de arte. A artesã se inspira o tempo inteiro. Não importa o que você faça, mas você sempre está se inspirando. E aí é muito interessante você listar todas as formas que você se inspira, por quê? Porque é uma ideia de post, de inspiração. E aí, olha só, na inspiração, você pode anotar, nossa, Val, eu vou anotar todas as formas que eu me inspiro. E aí você vai colocando aqui do lado, todas as formas que você se inspira. Ficou claro para vocês? Por quê? Porque inspiração, essa linha de inspiração, é um tipo de post que você pode fazer de um jeito leve, de um jeito que se conecta com as pessoas. Ó, aqui, ó, a Natália falou que ama o Pinterest, a Esther falou que ama o Pinterest. Então, assim, você pode fazer um print, obviamente marcar a pessoa, né, dar os créditos para a pessoa, olha, essa foto da fulano de tal, tal, mas é uma inspiração. Fechado? Ficou claro para vocês o primeiro tópico da inspiração? Dentro do nosso gerador de ideias para postar, para vocês não dependerem da criatividade? Então, você pode listar tudo aquilo que te inspira, a natureza, e aí você, às vezes, está sem ideia, está sem criatividade, você vai pegar, vai pegar o teu gerador de ideias e falar, nossa, hoje dá para eu falar exatamente disso, você ganhou uma flor, ganhou um girassol, você pode fazer uma foto, nossa, isso aqui inspira a combinação do amarelo com marrom, pode fazer um laço delicado, colorido, vivo, parará. Entende? Então, o primeiro tópico do seu gerador de ideias são a inspiração. Segundo tópico. Oi, mamacita! Tranquila, mamacita. Mamita. Eu sou doida, gente. Leio o negócio tudo errado. Oi? O nome dela. Como que é o teu nome? Mamita. Mamita caprichosa.
A Paula falou que ficou claro. Beleza, então. Partiu para o segundo tópico. Segundo tópico é compras. Val, como assim? Agora eu vou no mercado, vou mostrar o que eu compro no mercado? Não, poderosa, não faça isso. Não é com relação ao mercado. A Renata. Oi, Renata, muito prazer. A Esther falou que ficou claríssimo. Beleza. Vamos pensar nas compras, gente. Vocês precisam comprar a matéria-prima. Eu preciso comprar o tecido. O Diva faz laço de linho, de algodão, não sei o quê. Precisa comprar o quê? Precisa comprar as coisas. E aí é interessante por quê? Porque nas compras não é que você vai falar quem é o seu fornecedor, quanto que você pagou, nada disso. Mas você pode mostrar, por exemplo, o Natal está chegando. Você pode falar que você pode fazer um post falando sobre os apliques que você quer usar nesse Natal, sobre os apliques para a Copa do Mundo, sobre os tipos de fita, que você está comprando as fitas que você comprou, que chegou. A compra, ela é muito rica, por quê? Porque ela mostra uma etapa super importante. E vocês provavelmente investem em fornecedores que são bacanas. E é até interessante, se você vai fazer um stories, posta o teu fornecedor, porque ele acaba te remarcando, as pessoas vão conhecer mais o teu trabalho. A compra, ela é muito importante, por quê? Porque a compra, ela fala sobre a origem, mesmo que você não diga, poderosa, mesmo que você não diga, olha, eu compro com o seu João, fornecedor de fitas, fornecedor de queijo, fornecedor de manteiga, fornecedor de... Não, você não precisa falar isso, mas você pode falar, olha, um cuidado muito grande que eu tenho com as minhas fitas é de sempre comprar fitas importadas, é de sempre comprar um natural, 100% orgânico. É de sempre comprar uma cola hipoalergênica, que não vai dar alergia no seu filho. Um cuidado com que eu tenho é comprar a manteiga tal. Por quê? Porque quando eu uso essa manteiga para fazer o meu bolo, para fazer o meu biscoito, para fazer o meu suspiro, não sei se suspiro vai manteiga, gente, mas para fazer o meu produto, eu tenho esse cuidado, por quê? Porque o resultado do produto fica totalmente diferente. Se você quer aquele biscoito que fica crocante por fora e macio por dentro, que é o tipo de biscoito que eu tenho aqui no meu ateliê, a hora que eu vou olhar para a manteiga, a hora que eu vou comprar a manteiga, tem que ser uma manteiga específica, tem que ser uma manteiga, sei lá, e você vai falar. Por exemplo, para cada época do ano, vocês compram coisas diferentes. Não é assim? Que nem agora, vocês estão comprando as coisas para o Natal. As artesãs do açúcar que faz biscoito, que faz bolo, estão comprando uma série de especiarias para fazer os biscoitos lá com especiarias. Para fazer o quê? Faz os biscoitos com especiaria e adoça com melado. Gente, vocês perdem a oportunidade de fazer um conteúdo muito poderoso. Falando das especiarias, por que você usa especiaria? Qual é a especiaria que você gosta de usar na sua receita? Por que você gosta de usar o melado para adoçar o teu biscoito? Então, assim, as compras, e aí por que eu coloquei compras? Porque comece a olhar para as compras que você faz do seu ateliê e você vai ver que cada coisa que você compra, poderosa, é uma ideia de conteúdo. Você não precisa ser criativa, nossa, não. Você fala, opa, eu vou falar disso, vou gravar um vídeo. A Pri falou muito glacê real. E aí você pode falar, olha, por que eu uso glacê real? Por que eu gosto sempre, Pri, de trabalhar com esse? Aí você não precisa falar marca especificamente, mas olha, você tem aquele efeito, brilho, fica brilhoso, dá o poliflor que vocês falam. Então, assim, por que esse brilho é interessante? Porque a hora que você vai lá, dá de presente, a pessoa recebe, tem aquele efeito, não sei o que, não sei o que lá, e aí você explica para a pessoa. Pode explicar o que é o glacê real. Tem muita gente que não faz ideia do que é o glacê real. É o mesmo glacê do bolo? Não. É chantilly? Não. É pasta americana? Não. Isso aqui é glacê real. É a estrela aqui do meu ateliê. E aí você faz um post, você faz um vídeo, você faz uma live, você faz o que você quiser. Comece a olhar para as compras de vocês, poderosas, de um jeito diferente. Beleza? Ficou claro? Porque, ó, tópico gerador de ideias, tópico 2, compras. Aí você lista, tudo que você compra, você lista. Por quê? Você pode fazer muita coisa. Olha só, aqui a Bel falou, eu faço costura criativa, que maravilhosa. Muito material para o Natal, perfeito. Bel, então faz uma lista de todas as compras que você faz. Por quê? Porque cada item da sua compra é uma ideia de um post que você pode fazer. Agora, nós vamos para o nosso terceiro tópico do nosso gerador de ideias para você postar mesmo sem ter criatividade, que é qual, Val? Qual é o terceiro tópico? Aqui a Érica falou que ficou claro. Obrigada, Érica, pelo seu feedback. Rotina do ateliê. Val, eu vou fazer um post sobre a minha rotina. Interessante você falar para as pessoas. Porque elas não sabem.
que horas que você produz. O que que é a rotina? A rotina é o que acontece ao longo do dia. Talvez seja legal você pegar uma peça sua do seu ateliê, colocar contra o sol, se você é uma artesã que trabalha logo cedo, não sei se é a realidade, você vai adaptar para a sua realidade. Nossa, o sol nascendo e eu aqui com a minha costura, com a minha tesoura. E aí você vai falar sobre a sua rotina. Por quê? Porque isso aproxima, conecta, envolve. As suas clientes vão falar, nossa, que incrível, eu não sabia. Por exemplo, Natália acabou de ter bebê. Natália às vezes acorda de madrugada para finalizar os laços, para entregar os laços para as clientes dela. Então, ela poderia fazer uma foto, poderia fazer um vídeo do amanhecer, postar aquela foto do amanhecer do sol, falando, gente, o sol está nascendo, mas eu acordei hoje antes do sol nascer, para finalizar as peças de final de ano de vocês. Por quê? Acabei de ter bebê. Isso conecta. Bebê foi dormir tarde, estou tendo que acordar cedo. Então, assim, é muito poderoso. A rotina de vocês é poderosa. Por quê? Porque cria essa linearidade, a pessoa consegue saber mais de você sem saber da sua vida, sem saber da sua intimidade. Por isso eu coloquei rotina do ateliê, não é a sua rotina. Acorda, não, é a rotina do ateliê, é a hora que você produz, é a hora que você para, é a hora que você atende os seus clientes, é a hora que você sai para fazer entrega. Entende? É tão maravilhoso, é tanto conteúdo que você pode fazer falando da sua rotina no ateliê. E é um conteúdo que já esclarece, porque você pode, ó, que nem hoje. Hoje eu vi a Ana. Hoje é dia de uma aluna minha mentorada lá de Juara, no Mato Grosso, uma artesã laceira. Hoje é dia de Ana tá na feira. Ana cedo já fez um stories, ela na bis dela com a carreta atrás, os dois filhos e todos os laços lá dentro. Ela falou, gente, partiu feira, tô indo pra feira encontrar com vocês. Olha que conteúdo maravilhoso. Poderia estar no feed, porque isso gera curiosidade. Nossa, a Ana tá indo para onde, gente? Com essa moto, com as crianças na carreta, tá indo para feira. Ah, você participa de feira? Que feira que você tá, então? Então, essa rotina é algo que dá muito pano para manga. Porque cada uma tem a sua rotina. E isso vai trazer o quê? Esclarecimento para os teus clientes. Nossa, então não é que a fulana demora para me atender, é que ela para responder todas as perguntas no WhatsApp às 10 horas da noite. Aí você pode postar, sei lá, uma foto bacana do teu prato de janta, alguma coisa assim que você faz à noite, o teu chá, o celular do lado faz uma foto, fala, olha, à noite é o momento que eu paro para responder todas as minhas clientes que mandaram mensagem no WhatsApp. Não esqueci de você. Vou te responder. E aí você fala por que você gosta de responder ali à noite. Porque é o momento que você para, que você consegue relaxar e dar uma atenção total às mensagens de WhatsApp. É um super conteúdo. Val, gosto de fazer isso de manhã, perfeito. Faz uma foto, teu celular, uma xícara de café, uma caderneta, o teu papel lá, uma caneta, falando, oh, agora é o momento que eu paro para responder as minhas clientes. Agora é o momento que eu dou uma pausa, aí você relaxando. Agora é o momento que eu vou para compra. Que nem lembro de Suelen. Suelen vai fazer compra no fim de semana no ateliê dela da Bonecaria Nazaré lá de Cuiabá. Então, é um conteúdo que ela pode postar uma foto dela fazendo compra com as sacolas, falando aonde será que essa artesã estava, o que você acredita que tem nessas sacolas. Hoje é dia de encher o ateliê de material para fazer as bonecas especiais para vocês. Então, assim, rotina é algo muito poderoso, gente. A rotina do teu ateliê. Então, use todas essas ideias para criar conteúdos para vocês. Você não precisa ter criatividade, você precisa seguir esse gerador aqui de ideias. Aqui, delícias, mas Val, uma dúvida. Se eu colocar que trabalho cedo ou nos fins de semana, a pessoa não pode ficar com pena e não comprar de jeito nenhum. É o seu ateliê, é a sua rotina, não tem nada de pena. É a forma como você trabalha. Olha só, gente, e aí é muito importante um ponto aqui. Quando a gente fala, a gente não vai ficar chorando. É igual eu estava falando. Ontem eu fiz a operação de Natal com as minhas mentoradas. A gente estabeleceu todas os conteúdos para o final do ano, a gente fez o calendário de fala com elas e a gente também estabeleceu as estratégias. E um lá é expectativa versus realidade, uma das ideias que a gente deu para elas. E aí a gente falou, cara, a expectativa do Natal da artesã e a realidade, provavelmente uma bagunça, uma loucura. É para as pessoas ficarem com dó? Não, mas tudo o que você fala. Você não vai ficar chorando as pitangas para os seus clientes, falando que, ai meu Deus, que triste trabalhar no fim de semana. Não, eu trabalho no fim de semana, e aí eu vou falar por mim. Eu trabalho no fim de semana porque o desenvolvimento de vocês, para mim, é a coisa mais importante. Eu trabalho até
tarde, eu acordo cedo porque eu quero entregar o meu melhor para os meus clientes, para as minhas alunas, para as minhas seguidoras. Eu faço stories porque eu quero estar sempre presente com vocês, inspirando vocês, conversando com vocês. Tudo depende da abordagem que a gente dá. Se você acorda 4 horas da manhã, você vai contar isso, mas tudo é a forma como você fala. Se você ficar chorando as pitangas, aí é melhor nem fazendo post, tá, gente? Não é pra gente chorar as pitangas, para as pessoas ficarem com pena, de forma alguma. É a gente fala por que a gente escolheu esse tipo de rotina para o nosso trabalho, para o nosso ateliê. Falamos de rotina. Agora nós vamos para o quarto tópico do seu gerador de ideias. Qual é o quarto tópico, Val? Processo. Meu Deus, Val, processo do quê? Processo para você fazer o teu produto. Deixa eu ver aqui. Teve uma que falou que é da costura criativa. Como que é o nome dela, Ali? Aquela falou, tenho várias ideias. Deixa eu pegar o exemplo dela. A Bel. Vou pegar a Bel. Amei isso, Bel. Bel, vou pegar o exemplo da Bel que faz costura criativa. Provavelmente a Bel tem um processo. Primeiro, ela fala com o cliente, vê o que o cliente quer. Depois que ela identificou o que o cliente quer, ela provavelmente vai estruturar um molde, vai escolher as cores. Tudo isso é processo. E cada parte do processo pode ser um conteúdo para vocês. Pode ser um post, uma live, um vídeo, um stories, um reels. Então, dentro daquilo que vocês fazem, vocês têm muitos processos. Muitos processos. Para fazer um laço, primeiro, você vai ver qual que é o estilo de laço que você vai fazer. Aonde que esse laço vai ser aplicado? Vai ser na tiara? Vai ser na faixa de bebê? Vai ser no bico de pato? Tudo isso é processo. E aí eu quero que vocês escrevam aqui do lado o processo, porque isso vocês sabem de cor e salteado, de ante para trás e de trás para diante. Sabe muito, porque é o que você faz todo dia. Só que você não para pensar que ali tem ideias riquíssimas para você produzir o seu conteúdo. Para você postar mesmo sem ser criativa. Então, você vai olhar para o seu processo e falar, a primeira coisa que eu faço, Val, é escolher o estilo do laço. Beleza. Depois que eu escolhi o estilo, vou escrevendo aqui. Escolhi o estilo do laço, eu vou escolher a paleta de cores do laço. Depois que eu escolhi a paleta de cores, que é as cores que eu vou fazer aquele laço, eu vou escolher o tipo de fita. E vocês percebem que tem um passo a passo? Provavelmente para a Érica fazer o biscoito decorado, fazer o bolo dela, tem todo um processo. Primeiro ela vê o sabor que o cliente vai querer. Depois ela vai decidir qual que vai ser o sabor da massa, qual que vai ser o estilo do bolo. Porque tem um bolo que tem uma massa chiffon, que é uma massa mais fofa, que combina com a cobertura tal. É um processo. É um processo. Vou pegar o exemplo aqui, lotos de feltro. Eu tenho muita dificuldade de falar da importância do meu trabalho na vida do meu cliente. Trabalho com personalizado de feltro. Lotos, se você seguir esse gerador de ideias, você não precisa pensar dessa forma complicada como você está pensando aqui agora. A gente precisa sempre simplificar. Se é algo que está te paralisando, que está, meu Deus, você deixando com muita dúvida, você, olha para esse gerador de ideias. Essa forma que você está pensando, ela está complicando e por isso que você está travando. Toda vez que complica, trava. Porque a gente chega no nosso teto e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas quando você segue esse passo a passo, por exemplo, se você faz trabalho personalizado com feltro, fono, sou fono. Fono pede muito trabalho personalizado com feltro, com letras, com números, com sílabas, com cores, porque a gente precisa brincar, precisa estimular a criança de diversas formas. Você tem um processo. Primeiro você fala com a profissional, pode ser uma profissional da saúde, pode ser uma profissional da educação. Você vê o que a pessoa quer. É um processo. Para que ela vai querer essa fono? Vai querer que eu faça um trabalho todo personalizado com a letra A, porque aquela criança tem dificuldade de falar com a letra A? É o primeiro passo do processo. Depois eu vou escolher as cores. E aí, provavelmente, você escolhe cores que chamem a atenção, cores que ativem a criança. E aí a pessoa fala, você pode personalizar as cores. Por quê? Porque as cores, ela tem um papel. Eu vou querer com a letra A todo em preto e branco, porque talvez ela queira estimular o preto e branco naquela criança. Essa diferença entre preto e branco. E aí você vai falando, depois eu escolho a cor, depois eu vejo o tamanho. É um processo. Porque às vezes a pessoa quer a fono, a professora, a psicóloga, a pedagoga, ela quer um livro de feltro para ela deixar na clínica dela. E pode ser algo grande para abrir na mesa, para a criança ter aquela visão. Pode ser algo pequeno para ela carregar nos atendimentos a domicílio.
por exemplo. Então, olha só, você vai colocando essas etapas. E assim, de um jeito simples, você está deixando claro o quanto seu produto faz diferença na vida do seu cliente. Beleza, falei do tamanho, falei das cores, falei da modelagem. Agora eu vou falar do tipo de feltro que eu vou usar, das imagens, do tipo, do estímulo, porque tem livros de feltro que tem aquele alto relevo, tem uns que tem isso, tem aquilo, e aí você vai mostrando como é que você monta. O processo é muito importante, porque no processo a gente descobre, é no processo que você se diferencia da multidão. É no processo que você deixa claro que o que você faz é artesanal. É o processo, o segredo, o ouro está no processo. Então é interessante quando você estiver montando, você pode falar das cores, você pode falar dos tamanhos, você pode falar sobre a estrutura. Então tudo isso é no processo. Como é que eu sei que um biscoito é artesanal e é industrializado? Só olhando para o biscoito eu não consigo descobrir, mas se eu olho para o processo, eu consigo descobrir. Opa, esse é artesanal, esse não usa aditivos químicos, é um produto natural. Tudo que tem aqui para que esse biscoito dure por 30 dias é tudo natural. Não tem nada químico. É um produto artesanal. Foi alguém que fez com a própria mão, que usou um produto que não é industrializado. É o processo. O ouro do negócio de vocês está no processo. E o meu papel aqui é ensinar vocês a destravar para falar sobre o processo. Então, liste é para listar, tá? Lista tudo que envolve o processo para você chegar no teu produto final. Ali, me alcança a caixa de laços ali, fazendo um favor. Então, tem um processo e você precisa contar para as pessoas tudo sobre esse processo. Me dá aquele lacinho aquele laço, não é lacinho, aquele laço pequeno de bico de pato, rosa com cinza. Esse laço aqui, ele teve um processo. Teve um processo para escolher as cores, teve um processo para você escolher o modelo, para você escolher por que você ia fazer esse estilo aqui ao centro. Como que é o nome que a gente falou para as alunas? Um estilo mais rococó aqui no centro. Teve um processo para você escolher este tamanho de bico de pato. Teve um processo para você saber se ia colocar a borracha antideslizante. Tudo tem um processo. E as pessoas precisam saber. Então, lista, tá bom? No processo, geramos valor. Nisso, a cliente não reclama do preço. Exatamente, Esther. Esther, você falou tudo. Você falou tudo. Na maioria das vezes, quando as pessoas reclamam do preço do nosso produto, é porque ela não conseguiu ver essa diferença. E ela fala, mas na loja da esquina, no supermercado, no Ting Ling, eu pago tanto. Por quê? Não é para ficar brabo com a cliente, brigar com a cliente, não valoriza meu artesanato, é para pensar, opa, o que eu ainda não falei para essa pessoa, para ela ter esse pensamento? Provavelmente você não falou do processo. Então, lista o processo, beleza? Ficou claro? Agora, nós vamos chegar no último tópico, no quinto tópico dessa ferramenta poderosa que é a geração, o gerador de ideias para você postar sem precisar de criatividade. Qual é o último tópico? É a finalização. Um produto artesanal, ele tem uma finalização impecável. Por quê? Porque vocês pensam em tudo, tira cola, é perfeito. O acabamento é minucioso. E às vezes seu cliente não sabe disso. Então, quando eu falo sobre a finalização, é a finalização do teu produto, é a finalização das etapas que você tem para fazer esse laço. Provavelmente esse laço ele é costurado e ele é também colado. Faz parte da finalização. Sabe? Opa, estou finalizando esse laço, agora eu estou ajustando dessa forma. E tem outro ponto muito importante com relação à finalização, que é o modo como você embala. Eu estou com algumas faixas de bebê aqui. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Quando você prepara a tua caixa, isso aqui é a finalização. Você pegou a tua embalagem, a pessoa tem que saber por que você usa essa embalagem. Olha, eu uso essa embalagem porque para presentear é uma embalagem linda, você pode colocar um laço aqui. E outra coisa, essa embalagem não amassa o laço.
é parte da finalização. Então, você vai pegar e você vai mostrar como é que você coloca os laços dentro dessa embalagem. Então, eu gosto de colocar o papel de seda aqui ao fundo para não ter perigo de amassar as peças, para ficar um visual bonito para quem vai receber. Eu coloco as peças assim para não amassar. Vou colocar todo. Isso é finalização. Eu finalizo dessa forma, olha, e aí você vai mostrar para sua cliente, você vai tirar uma foto. Por que você finaliza desse jeito? Por que você usa essa caixa? Tudo isso é finalização. E lembra, um produto artesanal tem uma finalização impecável. E às vezes as pessoas não sabem que a tua finalização é tão minuciosa. Por exemplo, Suelen, artesã de bonecas de pano. A Suelen tem todo um processo de finalização das bonecas. Tem um cheiro específico para cada tipo de boneca. Isso é finalização. E as pessoas precisam saber. Então, começa a listar, lista aqui do lado todas as etapas da sua finalização. Você terminou a peça, antes dessa peça chegar para o seu cliente, provavelmente tem uma lista gigante de coisas que vocês fazem, de acabamento que vocês fazem. E aí, Val, como que eu posso fazer isso? Você pode gravar um vídeo, porque no vídeo eu consigo ver. Você, ai, Val, tem dificuldade em gravar vídeo. Beleza, você pode fazer uma foto e contar para as pessoas. Ficou claro para vocês? Esse daqui é o gerador de ideias. Uma ferramenta poderosa que eu estou entregando para vocês nessa manhã de domingo, para que você não dependa da criatividade para postar. Agora nós vamos para o checklist. Beleza? Vocês querem o checklist ou vocês já estão... Ih, Val, já tá bom do jeito que tá. Vamos lá, já que vocês estão aqui, vamos aprender o negócio por completo. A Thelma foi e voltou, tava no supermercado, tava fazendo compra, que delícia. Depois passou aí pra gente almoçar junto, Thelma. Mas vamos lá, poderosas. Olha só, você fez o seu gerador de ideias. Você foi listando ali do lado cada elemento ligado à inspiração, a compras, a rotina do ateliê, a processo e a finalização. Beleza? Beleza. Agora partiu o quê, Val? Partiu checklist. Quero. Estava aguardando o checklist. Beleza. Por que o gerador vem antes do checklist? Por quê? Vocês já pararam para pensar, nossa, por que a Val, coincidência? Não, gente, estratégia. Se você não aplica o gerador, os seus posts vão ser mais do mesmo. E aí aquele monte de artesã que posta a mesma coisa, que fala a mesma coisa, e você vai ser só mais uma. Se você é poderosa, você precisa se diferenciar. E os seus posts não podem ser só mais um. Ai, tá todo mundo postando, vou postar também. Para de ser Maria Cavai com as outras, de junto com a manada. Não, você faz diferente. Por quê? Porque você tem um gerador de ideias. Combinado? Então, bora lá. Bora lá para o checklist. O checklist é esse passo a passo. Então, primeira coisa do checklist, primeiro passo do checklist para você postar nas suas redes sociais, mesmo não sendo uma artesã criativa, não tem criatividade para você saber o que vai postar, você vai olhar o que você escreveu aqui, os tópicos que você completou do teu gerador de ideias e você vai escolher um tópico. Aí, Val, posso escolher dois? Não. Um. Ah, tá, Val, hoje eu vou falar sobre como eu embalo os meus laços, como eu embalo o meu bolo, como eu embalo a minha coxinha, como eu embalo o meu suspiro. Perfeito. Você vai escolher um. Post é um assunto por post. Vocês não fazem uma salada mista. Não faça bagunça, porque daí fica uma baderna. Ninguém entende nada. Então, escolheu um tópico. Gente, vocês têm noção que aqui vai ter coisa para vocês falar o ano inteiro. Você vai escolher um. Ah, tá. Como é que eu embalo as bonecas aqui no meu ateliê? Perfeito. Escolheu um tópico. Depois, o passo de número 2. Por que vocês travam? Por que vocês procrastinam? Porque não segue o passo a passo. Então, anota o passo a passo. Primeiro, escolhe um tópico lá do seu gerador de ideias. Segundo, escolhe o que você vai fazer. Você vai fazer um Reels? Você vai fazer uma foto? É o que a gente chama de tipo e formato. Você vai fazer um vídeo ou você vai fazer uma imagem? Ai, Val, eu tenho muita dificuldade com vídeo, vou fazer uma foto. Beleza. Val, sou péssima para tirar foto, prefiro fazer um vídeo ali mostrando o produto. Beleza, Creuza. Sem problema, tá de boa. Escolheu o que funciona para você. Foto ou vídeo, beleza. Depois disso, você vai escolher aonde é que você vai fazer esse post.
Como que você vai fazer esse post? Por quê? Porque você pode fazer uma live. Tenho vários alunos que já estão fazendo live, até um faz live. Pode abrir uma live e fazer uma live mostrando como é que você embala os teus produtos. Beleza. Pode ser uma live. Pode ser um carrossel com várias fotos mostrando a embalagem, mostrando o processo, como que você coloca, mostrando como é que fica pronta. Pode ser um carrossel. Pode ser uma foto. Então eu quero que você escolha ali no feed qual é o jeito, qual que é o formato que você vai postar. Certo? Então, aqui, primeiro passo, eu escolhi o que eu vou falar. Segundo passo, eu escolhi se eu vou fazer foto ou vídeo ou se eu vou fazer carrossel, se eu vou fazer uma foto só, se eu vou fazer uma live, se eu vou fazer um Reels. Você escolheu, beleza? Aqui, Regina falou, as minhas caixas são todas trabalhadas em crochê e pedraria, ficam lindas. Uau! Nossa, a sua embalagem já é um presente, não é, Rê? Então, perfeito, tem que mostrar isso para as pessoas. Essa finalização, esse acabamento, é isso que diferencia vocês de todas as outras. Beleza, Val, já escolhi o tópico, já escolhi o tipo e o formato, agora você vai escolher o que você vai falar daquele tópico, que é a parte que vocês travam. Val do céu, não sei o que eu falo. Primeira coisa, independente se vai fazer live, se vai escrever, algo você precisa explicar para a pessoa o que é. O que é a finalização? Queridas clientes, seguidoras, talvez vocês saibam, talvez não, mas a finalização é uma parte importante do processo aqui do meu ateliê, que é quando eu escolho a melhor embalagem para guardar o seu produto e para que esse produto chegue nas melhores condições para você e para o seu cliente. Aqui no meu ateliê, eu uso as caixas de papel, porque elas são recicláveis, porque você pode usar ela em outros momentos da sua vida. Eu gosto sempre de colocar no fundo dessa caixa um papel seda. Por quê? Porque ele dá esse ar de presente. Gosto de organizar poucas peças por embalagem para que elas não apertem, para que elas não amassem e para que elas cheguem em perfeito estado até você. Isso é o quê? Você tem que explicar para a pessoa o que é a finalização. Aí, Val, finalização é fácil. Fala sobre outro processo da finalização, fala sobre um acabamento. Pega a peça, mostra a peça. Sem estar finalizada, faz uma foto. Peça finalizada, peça não finalizada. Uma peça finalizada é quando ela tem, já apliquei a cola, já encapei o bico de pato. E aí você vai falar por que esse processo é tão importante. O acabamento, ele traz beleza e refinamento para sua peça. É o acabamento que valoriza e é o acabamento que deixa a sua peça confortável. Então, você vai e escolhe os detalhes. Aí, Val, todo mundo sabe o que é atender os clientes? Não. Não sabem. Se você escolheu fazer uma foto de você 4 horas da manhã com o celular que você acorda para responder as perguntas, eu tenho que colocar o que é, Val? Sim. Você não vai colocar o que é, você vai explicar. Hoje, ou todos os dias, eu acordo às 4 horas da manhã para responder os clientes. E o que é isso, gente? É quando eu pego aquelas mensagens que vocês me mandaram e vou respondendo cada uma de vocês, vou finalizando as conversas, mandando as opções. Você está fazendo o quê? Está explicando o que é. O simples. Não vou dar aqui um checklist com 1 milhão de coisas para vocês falarem. Por quê? Porque tem que começar do simples. O checklist é simples. Ficou claro para vocês? Primeiro, escolhe o que você vai falar lá no seu gerador de ideias. Segundo, o tipo e o formato. Terceiro, o que é aquele tópico. Beleza? E o quarto ponto é você postar. Não adianta seguir tudo isso e ai, tô com medo de postar, não tá bom, não sei se posso. Para. Escolheu data e hora e vai postar. Vai postar seguindo que técnica, que segredo, o segredo do tiririca. Do tiririca, pior do que tá, não fica. E aí você vai pegar, você vai lá, vai postar. Ai, Val, mas não ficou bom. É, gente, os meus primeiros vídeos também eram uma bosta. Ruim pra caramba. Mas eu só tô aqui hoje, falando com vocês num domingo, ensinando pra vocês, porque eu apliquei a técnica do tiririca.
Pior do que tá, não fica. A gente vai sempre aprendendo mais e melhorando cada vez mais. Ficou claro para vocês, poderosas? As 4 etapas desse checklist para você seguir e saber o que postar, mesmo sem ter criatividade? Me contem aqui se vocês ficaram com alguma dúvida. Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu abrir. Eu tenho dúvidas de como vou postar, tipo carrossel ou Reels. São propostas diferentes. Tem uma escola. Qual é a melhor maneira de postar? Simone, lembra sempre, o Reels é algo que o Instagram está entregando pra caramba. É algo novo. Toda vez que o Instagram dá algo novo pra gente, ele quer que a gente use. E como que ele estimula a gente a usar? Entregando muito para mais pessoas. Então, eu faria, um dia você faz um Reels, outro dia você faz um carrossel. São formas incríveis. Beleza? Ficou claro? Certo, a Esther falou, tenho um amigo que sempre fala, erre com certeza e acerte na dúvida. Isso vale para qualquer situação. Exatamente, Esther. Exatamente. É para abrir a mente de vocês, para vocês começarem hoje a postar e não depender da criatividade. Fechado? Comece. Não fique preocupado. Ai, minha voz. A gente vai aprimorando, a gente vai melhorando com o tempo. Se você fica pegado à perfeição, você nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Então, comece a fazer hoje. Eu entreguei para vocês uma ferramenta muito valiosa, que é esse gerador de ideias, com os tópicos prontos para você ir completando do jeito que funciona para você. Com esse passo a passo, escolhe o que funciona para você. Val, tô com dúvida da minha voz, não gosto da minha voz. Não fala, grava um vídeo no mudo. Mas o teu produto precisa aparecer. Porque se o teu produto não aparece, você não vende. Beleza? Então faça. Silvio, faz. Ai, tô com dúvida do que falar. Beleza, não fala. Eu sou uma pessoa que para escrever sou péssima. Então o que eu faço? Eu não escrevo, eu falo. Olhe aquilo que você é bom. Pare de ficar dando murro em ponto de faca naquilo que você não é bom. Se você é bom em falar, fala. Se você é bom em escrever, escreva. Não importa como, mas comece. Por favor, gente, porque quando você faz isso, você está criando o teu negócio, você está reforçando as tuas vendas. Você está realizando os seus sonhos.